Recentemente, notei que no mangá de Dragon Ball tem muitas diferenças no anime. A saga do Torneio do Poder, por exemplo, no mangá ainda estava sendo escrita, então não tinha nem de onde se basear. Então, à medida que os capítulos iam saindo, dava pra ver algumas das mudanças que foram do mangá pro próprio anime. E hoje vai ser um vídeo basicamente mostrando algumas das muitas diferenças dessas duas versões. Na parte em que o Goku desperta o Instinto Superior, por exemplo, o anime deixa muito mais épico. O Goku arriscando tudo pra poder derrotar o Jiren e quase morrendo no processo. Já no mangá, o Goku desperta o instinto superior depois que o Mestre Kami faz toda uma explicação pro Goku no meio da luta contra o Jiren. Que, sinceramente, a luta contra o Mestre Kami, contra o Jiren é muito boa, muito bem feita, né? Pô, é bem simples, porque não tem como alguém com o calibre do Mestre Kami conseguir derrotar o Jiren, porque, bom, o Jiren é o Jiren. Não que a luta do Goku e Jiren no mangá seja ruim, mas é porque ela é menos épica do que no anime. Pode ser pelo fator de simplesmente a saga ser muito curta, então tudo é resolvido muito rápido. No vídeo vai ter outras diferenças no mangá que eu vou falar que é igualmente muito curto. As batalhas, elas duram pouco tempo demais. Tipo, em questão de 6 páginas, uma luta já se resolve. A própria forma como o Super Saiyajin Blue é levado no anime é completamente diferente do mangá. Goku usa o Super Saiyajin Blue como um recurso que não pode ser usado tantas vezes, por conta do gasto de energia, exatamente como o Super Saiyajin God também é retratado. Na própria luta do Vegeta contra o Goku Black, ele fica constantemente trocando de forma para tentar diminuir o gasto de energia que a forma Blue consome, utilizando para dar golpes certeiros. No anime, é como se fosse a nova forma padrão do Goku. Agora ele não usa mais o Super Saiyajin em qualquer situação. Ele usa a forma Blue em basicamente todas as situações possíveis. Provavelmente para ser mais épico, e também deixar os meus mais fortes como o próprio Zamasu. Esqueci de mencionar, mas no mangá o Goku atinge o Super Saiyajin Blue perfeito. E basicamente serve para o Goku conseguir utilizar a forma Blue, evitando que sua energia se disperse demais e também diminuindo sua exaustão. Outro ponto também, enquanto que no anime os níveis de poder são exagerados demais, eu diria que no mangá tudo é um pouco mais nivelado. O Gohan derrota Kefla na forma base. Na forma base. É uma luta resolvida na base do soco. Não precisa de energia, não precisa de nada, só os dois brigando só. São 7 páginas, afinal a saga é um pouco curta demais. Mas essa luta, na minha opinião, é nivelada. Não é tão épica no anime quanto Goku e Kefla, mas é uma luta boa. Também no torneio de exibição do Universo 6, o Goku luta contra o Hit. Só que a única diferença aqui é a parte onde o Goku não usa o Kaioken nessa saga. Porque no Torneio do Poder ele usa. Sim, ele usa. Mas não dá pra enxergar. Na luta contra o Jiren, o Goku usa o Kaioken pra ter um aumento de poder. Pra conseguir causar algum dano no Jiren. Mas é praticamente imperceptível. Já que o Kaioken no mangá é um pouco mais espichado. A aura é um pouco mais solta. No Super Saiyajin perfeito é de um jeito. E no Kaioken do mangá também é de outro jeito. É um pouco diferente. Mal dá pra ver. Mas ele usa também contra o Moro. Também tem coisas como o Bills lutando contra os deuses da destruição, para tentar provar que a arena do Torneio do Poder é praticamente indestrutível e vai aguentar o dano de todos os guerreiros. E basicamente os deuses da destruição escolhem o Bills como alvo, já que eles precisam de alguém, né, para acabar testando a arena. E aí eles utilizam o Bills. E aí o Bills luta contra todos os deuses. Não todos, mas os deuses que vão ter os universos destruídos. E eles escolhem, obviamente, o Bills por conta da decisão do Goku. Se não fosse ele, eles não estariam nessa situação de agora. O que é muito engraçado, velho. Porque tudo isso aconteceu simplesmente porque eu queria lutar. E voltando pra saga Black, o Vegito, no mangá, também acaba tendo luta muito curta. No capítulo, o Vegito destrói o Zamasu na porrada, mal dando a opção dele reagir. E no ataque final, ele usa o Final Kamehameha, a fusão se desfaz. E isso acontece em um único capítulo, a luta é muito curta, exatamente como no anime. E também, o Super Saiyajin Rage não existe no mangá, e o Trunks corta o Zamasu no meio. Mas aí ele se multiplica piorando mais ainda a situação.
E num painel muito épico, esse painel é muito, muito, muito pica. O Goku não vê outra opção a não ser destruir o universo, já que tem um literal exército de Zamasus na frente dele. Ele já não tem mais o que fazer, ele tá sem energia, ele tá exausto. E aí ele chama os Zenyo, destruir todo o universo daquela linha do tempo. Eu esqueci de mencionar, mas no mangá, o Vegeta usa o Super Saiyajin God contra o Goku Black. E o próprio Goku Black, antes de se transformar no Super Saiyajin Rosé, usa o Super Saiyajin pra lutar contra o próprio Vegeta. Transformações que a gente nunca viu no anime, mas que poderia ter sido uma boa adição pra obra. Provavelmente acho que todo mundo queria ver um Super Saiyajin 2 Goku Black e um Vegeta God. Pra mim, o mangá é uma base do que o anime vai ter, tendo diversas e diversas diferenças que melhoram muito, ou que podem simplesmente piorar. Por exemplo, o Super Saiyajin Blue perfeito. Ele poderia ter sido levado pro anime também, mas eu acho que não seria tão popular quanto o Super Saiyajin Blue Kaioken, e nem tão poderosa quanto. Afinal, o Goku ele pode aumentar o Kaioken quantas vezes ele quiser e até onde o corpo dele aguentar. Mas voltando pro vídeo, eu não sei se todo mundo leu o mangá, sabe dessa pequena curiosidade, mas o Trunks, ele tem poderes de cura no mangá. E ele cura e o Vegeta, ambos uma vez. Mas isso se dá porque ele não pode usar essa habilidade tantas vezes, porque acaba puxando muita energia dele. Tanto que na vez que ele cura o Goku, ele desmaia, porque ele tá cansado, ele não aguenta mais. Mas ele tirou esse poder, porque ele tem esse poder, porque nessa linha do tempo, ele acabou se tornando um aprendiz de Kaioshin, do Kibitoshi. Kibitoshin? Não vou lembrar o nome agora. Mas com isso, ele consegue curar seus aliados. O que, na minha opinião, seria uma ótima adição pro background dele na, no anime. Porque eu sinto que no mangá ele tem um background um pouco mais desenvolvido, ele tem uma história um pouco mais desenvolvida do que no próprio anime. No próprio anime. Tudo bem que no anime tem muitas partes em que ele é muito bem desenvolvido, só que tem coisas aqui que não tem lá. Então, eu acho que isso seria uma boa adição pra ele no anime. Uma pena que ele foi esquecido pelos fãs de Dragon Ball. Há outros detalhes, como o Topo do Universo 11. No mangá, ele utiliza o Ki Divino na sua transformação. E não é uma aura roxa de um deus da destruição, como se fosse a energia do próprio Hakai. Mas ela é vermelha e diferente. Mas que no momento era mais forte que o Vegeta Super Saiyajin Blue. E tem outra coisa, que é a Kaio Berserk, que no anime ela também faz uma limpa, ela derrota vários guerreiros na arena. Mas tem um que é um pouco importante mais pra frente, que é o Onilasa, que ela simplesmente derrota ele sozinha. Ela derrota ele sozinha, aquele guerreiro gigante lá de 2 metros, que era praticamente invencível. Beleza que ela é super saiyajin lendária, mas é meio forçada. Que no anime foi necessário a ajuda de todos os guerreiros do universo 7 que estavam na arena ainda pra derrotar ele. Afinal, tudo parece mais épico no anime, né? E eu diria que ter essas diferenças no mangá e no anime é algo bom porque te faz querer ler e poder ver todas as sequências diferentes que acontecem, principalmente no Torneio do Poder e na saga Black, por exemplo, também. Ela difere muito da saga Black do anime. Então acho que te faz querer investigar, querer ver o que que tem de tão bom lá, porque eu, por experiência própria, eu fui ver pra ver o que que tinha de tão diferente, tão bom pra ler e pra ver no mangá. Então eu fui por curiosidade e por recomendação. Fui pra ver o que que tinha de tão diferente lá. E foi uma boa experiência. Eu também recomendo a todos os fãs de Dragon Ball que consomem o anime também possam consumir o mangá, porque também é uma ótima fonte, tá? Não é só o anime também. Talvez tenham muitas diferenças também dos primeiros capítulos lá da saga Cell, da saga Buu. Talvez elas diferam, não sei. Talvez elas sejam bastante diferentes também. Mas é isso. E eu acho que um outro questionamento seria:
Será que eles vão adaptar a saga exatamente como tá no mangá? Ou eles vão simplesmente criar algo novo, mas mantendo algumas coisas do mangá? Não mudando tudo, mas aproveitando algumas coisas, pegando, modificando algumas coisas e eu não sei. Eu acho que eu não tô na mente do Toyotaro, né? Que eu basicamente tá na frente dos mangás de Dragon Ball. Muito menos o diretor do Toei pra saber, né? Mas fica aí o questionamento. E mais uma vez, se inscrevam no canal, deem like no vídeo, compartilhem o vídeo se puder e até uma próxima.